eh, tornando-se cada vez mais obrigatória para as empresas e um auxílio muito importante para a gestão destas empresas. A regulamentação e necessidades de compliance relacionadas com a sustentabilidade aumentaram exponencialmente, temos um conjunto de legislação que vem saindo, mas acima de tudo o que aumentou, e o mais importante de tudo, foi o perfil do consumidor e as necessidades dos consumidores que mudaram, o que também obriga e desperta a necessidade das empresas implementarem estratégias de sustentabilidade. A sobrevivência destas empresas passa também por transformarem, por passarem por uma transformação com o intuito de implementarem as finanças sustentáveis, as estratégias ESG, assim como outras, muito suportadas na tecnologia 4.0, também muito conhecida como a indústria 4.0. Hoje trazemos aqui dois excelentes oradores, o Pedro Silva e o Rui Assis, que vão partilhar connosco a sua experiência nesta área muito mais focado na vertente financeira. O Pedro Silva é CFO experiente e contabilista certificado, licenciado em Economia pela Nova Business School e também possui pós-graduação e várias certificações nesta área. Integrou vários conselhos de administração, apoiando os CEOs no desenho e implementação das estratégias empresariais, tendo a seu cargo a gestão dos parceiros e dos stakeholders externos. Está acostumado a liderar as equipas financeiras, já tendo passado por diversas áreas da área financeira, permitam-me aqui a redundância. O Rui Assis é CEO e General Manager experiente, também consultor especialista na área de retalho e tem também como fator de motivação especial a criação de valor para as empresas. É um adepto de conhecimento interdisciplinar, é licenciado em Antropologia pelo ISCTE, e mestre em Direção Comercial e Marketing pela Universidade de São Paulo de Madrid. Também tem certificações em diversas áreas. Assume neste momento a responsabilidade no Board of Directors da Equanto SA, que é a maior agroindústria de transformação de produtos biológicos em Portugal, com certificações IFS, que detém a marca Origens Bio. É também formador qualificado em diversas áreas e também possui diversas e é também professor em pós-graduações e também orador em diversas palestras. Muito obrigada aos dois por terem aceito o nosso convite e por virem cá hoje partilhar a vossa experiência connosco. Eu começaria, hoje o webinar, aqui um modelo de perguntas e respostas, de partilhas de experiências, e eu começaria por colocar uma questão ao Pedro, que se me permite, que é, nos últimos anos foram de muitas mudanças, motivadas por diversos fatores, como a pandemia, as alterações climáticas, as crises económicas associadas muito também pelas guerras civis que temos tido aqui muito perto da Europa, e o que nós temos vindo é que a indústria tem que se transformar e estamos a presenciar uma nova revolução, certo, Pedro? O que é esta quarta revolução industrial e qual é a sua relação com a sustentabilidade, na sua opinião? Então, boa tarde, conseguem me ouvir bem? Sim. Boa tarde. A quarta revolução industrial deve o seu nome, revolução, e a palavra transformação, que se utiliza imenso desde a pandemia, numa infinidade de webinars, e este não será a exceção. Isso decorre de vários fatores. O primeiro é pessoas com o meu perfil, pessoas financeiras, CFOs, estarem a falar de sustentabilidade e a falar de digitalização pura e dura, coisa que há 5 anos, se calhar, era relativamente difícil de conseguir. E deve ser mais fácil do que é, porque ainda não acontece muito, ainda não há muita gente a fazer.
na área financeira, e devia. Transformar, podemos começar por aí para perceber a quarta revolução industrial. Basta refletir, acho que se deve sempre começar por refletirmos um bocadinho de onde é que vem o tema transformar. Eu acho que a melhor forma de nós pensarmos porque é que estamos a falar de uma transformação e de uma revolução é refletirmos sobre 3, 4, 5 factos que eu acho que são autoexplicativos. O primeiro tem a ver com o facto de 70% aproximadamente dos empregos atuais, pelas estatísticas, pelas últimas previsões que foram feitas, estão à partida condenados a ficarem obsoletos em aproximadamente uma década. 70%. Okay? 65% das nossas crianças vão ter empregos em funções que ainda não existem. 90% dos dados que todos nós podemos encontrar na internet, vídeos, áudio, fotografias, texto, qualquer coisa, 90% do que encontramos na internet foi gerado nos últimos 5 anos. Apenas nos últimos 5 anos. 90%. Okay? A inteligência artificial, que é basicamente o motor desta chamada quarta revolução industrial, as estatísticas apontam para que entre 10 a 15 anos se torne oficialmente a entidade mais inteligente do planeta Terra. Portanto, deixa de ser o homem. Ok? E ao ritmo de consumo que vinha-se a verificar até à pandemia, e que infelizmente não está a melhorar como foi estipulado pelas Nações Unidas e pela União Europeia, o homem está a consumir o equivalente a 1,75 planetas Terras por ano. Ora, perante estes 4, 5 estatísticas que eu acabei de referir, acho que é evidente, é óbvio, que estamos a falar de uma revolução. É a quarta, que já houve 3, esta é a quarta. E, como eu disse, tem muito a ver com a inteligência artificial e com o impacto que isso está a ter nos modelos de negócio e nas sociedades. É a digitalização. O data science misturado com a inteligência artificial, é disso que estamos a falar. Portanto, qual é a relação com a sustentabilidade? É que, perante as estatísticas que eu acabei de referir, não é? Nomeadamente o ritmo de consumo e a interferência no mercado de trabalho e nos modelos de negócio, só tirando partido da parte boa, sendo competitivos, só uma empresa que for competitiva neste novo ambiente que está a decorrer e que está a transformar a uma velocidade alucinante, só as empresas que forem competitivas é que vão conseguir ser competitivas a nível da sustentabilidade, que basicamente, além de ser uma necessidade de sobrevivência no nosso planeta, tornou-se um novo mote de competição. Basta pensar no que é que as grandes multinacionais fizeram assim que se deu a pandemia. Um exemplo que eu costumo sempre dar é o exemplo da Total, a Oil and Gas, quer dizer, é uma empresa muito conhecida mundialmente. A Total, depois da pandemia, até o logotipo mudou. O que é que isso quer dizer? Que as grandes multinacionais nem sequer esperaram que os reguladores emitissem novas regras. Portanto, estamos claramente perante uma revolução industrial, estamos claramente perante uma alteração radical dos modelos de negócio, e quem quiser ser competitivo tem que ser o mais sustentável. Não só porque é bom para o planeta, bem como é o melhor para o seu negócio. E a forma de o fazer é digitalizar o seu negócio. Muito bem, pegando nas palavras do Pedro, estamos numa transformação e tem que ser célere, não é? E aqui os CFOs vão ter um papel importante na sustentabilidade. Eu sou um exemplo disso. Exatamente, e é esse testemunho que nós estamos a precisar de ouvir, porque se fala muito da sustentabilidade na perspectiva ambiental, mas temos que cada vez mais pensar na perspectiva do negócio, na perspectiva financeira, claro, a digitalização como suporte dos megadados que vão existir, mas Pedro, na sua opinião, como é que a gestão financeira vai influenciar a estratégia de sustentabilidade nas organizações? Não pode estar à parte, pois não? Não pode estar à parte. Uma estratégia de sustentabilidade, como eu costumo designar, é claro que a estratégia tem que ser a sustentabilidade, como toda a gente já percebeu, mas há também a estratégia de sustentabilidade, ou seja, a estratégia que é sustentável, que é a melhor para o negócio neste contexto. Para ser a melhor para o negócio neste contexto, a estratégia da empresa
chamemos de estratégia de sustentabilidade, tem que ter 3 focos e não pode dissociar-se de nenhum deles. O finance, o ESG, que nós normalmente associamos a sustentabilidade, mas aqui estou a usar a sustentabilidade de uma forma mais lata, o finance, o ESG e a digitalização. O finance é, por motivos que vamos explorar ao longo deste webinar, é claramente um foco, incluindo para as PMEs, por razões que também já devemos abordar neste webinar. Eu fico sempre muito apreensivo quando estou a falar com PMEs, com administrações, com gestores, com CEOs de PMEs, e eles, quando mas surpreendem-se, já me aconteceu várias vezes, de ser um financeiro, um CFO, a falar com eles sobre sustentabilidade e digitalização, mas especialmente a parte de sustentabilidade, e depois a seguir muitos deles remetem-me: olha, eu acho que o Pedro devia falar, eu acho que eu pedir-lhe que falasse com o meu gestor de marketing, ou eu pedia-lhe que falasse com o meu engenheiro ambiental. Este tipo de reação é preocupante. Porquê? Porque isso denota que a maior parte dos gestores em Portugal ainda não percebeu que sustentabilidade não é sinónimo de engenharia ambiental. Isso é passado. E ainda bem, porque os responsáveis de sustentabilidade hoje vão ter uma responsabilidade muito superior, incluindo a parte financeira. Pedro, pegando aqui também na estratégia de sustentabilidade, quais são, nas suas opiniões, os elementos-chave de uma estratégia de sustentabilidade para uma organização, numa PME, principalmente? Como eu disse, os elementos-chave têm que ser 3. As finanças, o ESG e a digitalização. E a forma como isto impacta, indo ao encontro ainda da resposta que eu dei à Cláudia, e a forma como isto impacta a gestão financeira das empresas, tem muito a ver com os novos modelos de negócio e a forma como eles estão a interferir na digitalização. Por exemplo, de hoje em dia já se começam a ver os primeiros ERPs, como por exemplo o SAP, que é o mais conhecido, não é? Mas não é o único, até esta funcionalidade, a ter libraries de machine learning, ou seja, incluir funcionalidades algorítmicas que permitem aplicar, por exemplo, no planeamento estratégico da empresa, na orçamentação anual que a maior parte das empresas faz, incluído já nesse processo de business planning, algoritmos e basicamente inteligência artificial e machine learning e também blockchain no próprio processo de orçamentação. A importância para o lado financeiro, que é basicamente o core deste webinar de hoje, não se cinge a isso. Por exemplo, do ponto de vista de tesouraria, e uma das áreas, um dos canais de financiamento que mais tem crescido nos últimos anos é o mercado de green titles, ou seja, em vez de green bonds, por exemplo, em vez das empresas irem ao banco, podem ir ao mercado de capitais sem perder qualquer tipo de controle da sua empresa, porque é algo que preocupa sempre as PMEs portuguesas, não tem nada a ver com o controle da empresa, tem simplesmente a ver com a forma da empresa se financiar. Em vez de ir ao banco, ir, por exemplo, à Euronext. E ao fazer isso, vai ter que apresentar argumentos, vai ter que apresentar a sua estratégia de sustentabilidade, porque para financiar-se através desses canais alternativos à banca, o que é sempre bom para as empresas, porque permite descer os custos financeiros, juros, e aumentar a probabilidade de conseguir os financiamentos que precisa. Para isso é preciso apresentar aos investidores, nesses ciclos de dívida, uma estratégia de sustentabilidade, como por exemplo Green Bonds. E para isso é necessário ser credível. Onde é que eu quero chegar? Se nós olharmos para os indicadores de sustentabilidade, pegadas carbónicas, agora há uma infinidade, índice de circularidade, há uma série de indicadores que não existiam até à pandemia e que, especialmente na União Europeia, que se foram criados a uma velocidade vertiginosa. E só com a digitalização é que se conseguem captar informação e dados que permitam alimentar de forma fidedigna, com o selo do blockchain, que traz basicamente fiabilidade a este processo, os dados para mostrar a um investidor, a um potencial investidor em green bonds, e dessa forma convencê-lo a emprestar o dinheiro que a empresa precisa. Para isso é preciso digitalizar com blockchain, etc.
e captar estes dados. Muitos deles não estão estruturados, muitos deles estão fora do scope da empresa, muitos deles estão espalhados na internet, mas que com a digitalização, com o machine learning, com a inteligência artificial, com o blockchain, consegue-se fazer esta ligação de forma fiável e credível à emissão, por exemplo, de green titles, e com isso arranjar uma forma alternativa de financiar a empresa. Eu não sei Agora, Pedro, peço desculpa. O Pedro está a falar de muitas ferramentas, muitas formas de financiamento, muitas oportunidades que as empresas têm para abrir os horizontes, para continuar na linha da frente, com ver toda esta temática como uma oportunidade integrada com a área financeira. No entanto, há muitas empresas que ainda têm receio e que não estão despertas, e se calhar quando passa para a prática já é um bocadinho mais desafiante. Como é que está a regulamentação? É preciso regulamentação nesta matéria? Está para sair? O que é que temos mais na perspectiva financeira? Porque nós já, pronto, quem está mais na área do ambiente já ouve falar muito do Green Deal, mas na perspectiva financeira, que regulamentação é que vai, no fundo, dirigir para este caminho que o Pedro está tão bem a explicar? A regulamentação, especialmente na União Europeia, nova regulamentação, especialmente na União Europeia, é o que não falta. Eu não me lembro de alguma vez ter sido criada de forma tão rápida e tão fiável e tão quantificada, portanto não subjetiva, tanta regulamentação como foi criada desde a pandemia na União Europeia. Temos as taxonomias ambientais, que já foram finalizadas o ano passado. Está em progresso as chamadas taxonomias sociais, mas ainda não estão concluídas. Foi emitida e já vai entrar em vigor em 1 de janeiro de 2024 para a banca e para o setor financeiro e para grandes empresas, a chamada CSRD, que é basicamente a Diretiva Comunitária de Reportes de Sustentabilidade, que vai também se estender às PMEs mais tarde, do ponto de vista de obrigatoriedade legal. Saiu este ano a Diretiva Green Claim, que basicamente é uma diretiva comunitária que visa proteger os investidores do risco do chamado greenwashing, ou seja, das empresas continuarem a fazer muitas o que estavam a fazer no passado, que é fazer relatórios de sustentabilidade e comunicações na sua webpage, alegando que fazem determinadas coisas e por causa disso são sustentáveis e têm procedimentos sustentáveis, quando na verdade depois na prática vamos a ver e não é de facto assim. Temos a Due Diligence Directive, que saiu também agora recentemente, há meses atrás, na União Europeia, e que basicamente já está a ser aplicada, já foi transposta, no caso da Alemanha, para o direito alemão, já está a ser aplicada às empresas alemãs, e o mesmo vai acontecer aos restantes países, que basicamente obriga as empresas a aplicarem no Scope 3, ou seja, ao longo da sua supply chain, os princípios de sociais, o S do ESG, os princípios de sustentabilidade social, e temos algo que saiu este mês, portanto, este mês não, em junho, portanto, muito, muito fresco, e que é talvez, de tudo isto que eu estive a dizer, é dos aspectos mais importantes para os CFOs, não é o mais, mas é dos mais importantes, foi o facto de, pela primeira vez na história, terem sido emitidas regras contabilísticas para o registro da sustentabilidade. E isto não foi para a União Europeia, esta parte em particular foi a nível mundial. O que significa que, pela primeira vez na história, a sustentabilidade vai começar, tal como já acontece com os financial statements, com as demonstrações financeiras desde sempre, a sustentabilidade vai começar também, ela, a ser auditada anualmente. Ora, isto vai mudar muita coisa, inclusivamente o facto de até há bem pouco tempo os departamentos de sustentabilidade por vezes serem vistos um pouco à parte. Claro que isso depois da pandemia começou a mudar, mas historicamente não há nada de novo em termos de problemas de sustentabilidade, não é nada de novo. Não há nada de novo em termos de o conceito de sustentabilidade, muitos desses conceitos não são novos. Há 20 anos eu já participava em relatórios de sustentabilidade. As grandes empresas, não é? As grandes empresas já têm essa preocupação há muito tempo. O que mudou agora é a quantidade de regulamentação quantificada e, como eu disse, o facto agora de ser transposta para as demonstrações financeiras. Claramente, um CFO não pode ficar alheio a isto, porque ele é responsável não só pelos financial statements da empresa, mas de como é que geralmente também é responsável pelo risk management da empresa.
Conseguinte, é uma ligação direta que neste momento se estabelece. Neste sentido, e falava aqui das empresas que começam a emitir os seus relatórios de sustentabilidade, que frequentemente são vistos em segundo plano, como falou, relativamente aos relatórios de contas produzidos pelas empresas, não é? Prevê-se alguma alteração nesse sentido? Ou seja, os relatórios de sustentabilidade começam a ter uma ponderação maior, vão estar aliados aos relatórios de contas? O que é que se perspectiva? Perspectiva-se outra revolução. E porquê? E esta parte da revolução, mais uma vez, é aquela que vai pôr os CFOs exatamente em ligação direta à sustentabilidade. Uma é o que eu já acabei de dizer, que tem a ver com o facto de haverem agora pela primeira vez na história regras contabilísticas para a sustentabilidade e de começar a ser auditada, ok? O segundo aspecto tem a ver com o reporte. A forma como a CSRD, como os dados de sustentabilidade vão ser reportados, vão ser relatados agora na Europa, ok? Não é com base em PDFs, como historicamente se faz em tudo e mais alguma coisa. Sim. É um bocadinho mais na linha daquilo que nos Estados Unidos já se faz há muitos anos, quando, no que toca às empresas cotadas, no Nasdaq, etc., que reportam à SEC, à Securities Exchange Commission americana, os dados de finance, financeiros, através de tecnologias XBRL. Esse mesmo tipo de tecnologias é o que vai estar subjacente ao reporte da sustentabilidade. O que vai mudar muita coisa, porque isso quer dizer que o blockchain pode entrar na equação e, da mesma forma, por exemplo, os contabilistas portugueses já conhecem há algum tempo, embora não seja obrigatório, um fecheiro, se houver algum contabilista a assistir a este webinar, ele de certeza que já ouviu falar, que é um fecheiro chamado SAFT, que é basicamente um fecheiro que permite auditar as contas de forma mais fidedigna, ok? Que está encriptado. Agora vamos ter uma coisa parecida àquilo que se faz na América já há muitos anos para a parte financeira, mas aplicada à parte da sustentabilidade. Isto vai aumentar radicalmente a fiabilidade e comparabilidade e quantificação dos dados. Portanto, vai ser uma mudança drástica. Para melhor. Muito bem. Esperemos que sim. E Pedro, como é que vê esta regulamentação e tudo isto a funcionar daqui a 3, 5 anos, nomeadamente na União Europeia? Como é que nos podemos preparar para? No futuro, qual é que é a perspectiva? Que tendências é que estamos aqui a perspectivar? É isso? Sim, essa exatamente, questão? é essa a questão. Eu acho que a melhor forma de responder a isso, e de uma forma que acho que toda a gente entende, eu acho que é pensar em frigoríficos. Ou em micro-ondas, ou em computadores, mas especialmente em frigoríficos e micro-ondas. Coisas de cozinha eu sei que isso aplica. Quando vamos a um supermercado, há muitos anos na União Europeia, que já estamos habituados a ir a um supermercado, ou a uma grande superfície, e se nos quisermos comprar ou um micro-ondas, ou um aspirador, ou um frigorífico, qual é que é uma das coisas que a esmagadora maioria das pessoas não deixa de olhar para? Aquela etiquetazinha da eficiência energética, tem aquelas barras coloridas, certo? Certo. Ora, o futuro da sustentabilidade, e é um futuro próximo, isto não vai demorar eu penso que não vai demorar muito mais de 5 anos a ser generalizado, passa pela criação do chamado passaporte de produto. Eu não sei exatamente, ainda não está definido como é que isso vai se fazer tecnologicamente, mas imaginem, de hoje em dia já conseguimos imaginar, já as tecnologias já estão mais ou menos disseminadas. Imaginem um QR Code, imaginem que vão a um supermercado e pegam num pacote de alguma coisa. Vamos dizer arroz, pode ser batatas, pode ser um livro, pode ser um produto de beleza, pode ser o que vocês quiserem. Vão a um supermercado e vão a uma prateleira. Todos os produtos vão passar a ter um selo, vamos dizer que é um QR Code, por exemplo, um QR Code, que o seu telemóvel, o consumidor, vai ler aquele QR Code e vai ver um valor, uma quantificação do quão sustentável é aquele produto, do ponto de vista ambiental, do ponto de vista social e do ponto de vista de governance, de acordo com as taxonomias europeias, ou seja, há um método já estabelecido pela União Europeia para quantificar o nível de sustentabilidade daquilo que estamos a falar, porque não é subjetivo, é bastante objetivo, e as empresas estão a cumprir, mais uma vez, porque a CSRD vai fazer uso de uma tecnologia que é muito fiável a esse nível. Com o blockchain, este evento vai permitir uma coisa importantíssima para as florestas portuguesas. Importantíssima. Neste momento, um dos maiores problemas que nós temos em Portugal
é a gestão das florestas. Desculpem eu chamar este tema, mas é que tem tudo a ver. A partir do momento em que haja um passaporte de produto, em que este passaporte de produto esteja ligado via blockchain a atividades que as empresas estejam a fazer para compensar a sua pegada carbónica, como, por exemplo, plantar árvores, pagar a um produtor de uma certa zona, de uma certa serra em Portugal para plantar árvores, isso vai, do ponto de vista do mercado de carbono, vai beneficiar a empresa em termos de créditos de carbono, e isso vai estar, em última análise, via blockchain, portanto, totalmente fiável, vai estar refletido não só no relatório do CSRD para a Comissão Europeia, que as empresas vão ter que fazer, mas também no tal selo, vamos dizer que é um QR Code, não sei exatamente que forma é que vai assumir, que vai estar em cada um dos produtos do supermercado, tal como hoje aparece com os frigoríficos para a eficiência energética. Obrigada, Pedro. Obrigada pela sua partilha, pela sua experiência. Queremos agora ouvir o Rui, com toda a sua experiência na Equanto, SA. Quer-nos falar um bocadinho sobre a sua empresa, Rui? Claro que sim. Antes de mais, boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite e pela oportunidade de mostrar o que uma fantástica equipa tem realizado. Eu se calhar sugeria partilhar aqui o meu ecrã. Sim, com certeza. A ver se consigo. Eu queria partilhar um pequeno filme que uma imagem vale mais do que mil palavras, e era importante. Eu enviei-vos este filme, mas creio que vocês não chegaram a ver. Mas bom, deixa eu ver agora se consigo lá chegar. Senão não perdemos tempo e depois no fim passamos o filme. Estamos a investir o tempo precioso das pessoas. Mas eu de facto. Agora, não sei se a Beatriz até pode dar uma ajudinha, que nós recebemos o e-mail com o link. Sim. Dê-me só aqui um momento, Rui. Se conseguir, eu prefiro, se bem que era interessante perceberem, o meu computador vai diretamente ao link da Equanto e percebem aqui um bocadinho dos Power BIs que nós temos, mas se calhar eu prefiro concentrar-me aqui na nossa conversa, e se vocês passarem o filme é melhor. Provavelmente vai ter que deixar de partilhar. Muito bem, sim. Muito bem. Como está no YouTube, talvez seja essa a dificuldade. Ok. Pedro, mas Rui, entretanto, enquanto a Beatriz tenta aqui ajudar a passar, também já podemos ir sabendo um bocadinho mais da Equanto e também perceber qual é a importância para a Equanto da implementação de uma estratégia de sustentabilidade e em que é que mudou? Bom, eu diria que não há outra estratégia capaz de assegurar a sobrevivência empresarial de uma empresa. O Pedro já disse há bocadinho que não acredita em estratégias de sustentabilidade, eu também não. Acho que a sustentabilidade é a estratégia, ou seja, a sustentabilidade tem que estar no centro de todas as decisões. E esta é a verdadeira importância, quer dizer, respondendo objetivamente à sua pergunta, é uma questão de assegurar a sobrevivência de uma empresa. Neste momento é assim que nós vemos a sustentabilidade. Quando dizem, por exemplo, que um departamento de marketing de uma empresa está a desenvolver uma estratégia de sustentabilidade, bom, eu julgo que esta empresa vive no passado. De certa forma, aquilo que o Pedro disse também, e se calhar essa empresa tem sorte em estar viva. A estratégia de sustentabilidade económica e social é que vai criar condições para o que será o papel do marketing e da comunicação nessa mesma estratégia, ou seja, a sustentabilidade, mais uma vez, no centro de todas as decisões. Sem sustentabilidade económica, dificilmente haverá preocupações sociais, porque, enfim, em casa onde não há pão, todos ralham e ninguém tem razão. E o contrário também é verdade. É verdade que sem preocupações sociais e ambientais também dificilmente haverá sustentabilidade económica. Portanto, em todas as empresas tem que existir esta noção de propósito, uma noção de responsabilidade
até na própria obtenção de lucro. Aqui poderia falar-vos também dos valores, da visão, da confiança, que é quanto tem para evidenciar, que evidenciam e para evidenciar este tal senso de propósito, porque a sustentabilidade tem a ver com a ação, não pode, tem que deixar de ser uma noção, um conceito, uma estratégia, é ação. E o próprio ESG é já uma nova forma inquestionável de operar em cada empresa, ou de questionar a operação que cada empresa quer ter. Dizíamos a sustentabilidade no centro das decisões, mas também as pessoas no centro da ação, ou seja, liderar com o coração. Isto de liderança com o coração tem muito que se liga, e também dava aqui matéria para um webinar, mas nem quanto temos realmente uma política de promoção interna como forma de reter talentos e de colaboradores com multifunções, mas também este tema dava para uma nova conferência, ou seja, há aqui uma atitude constante de comprometer as equipas, tais como grupos de progresso, por exemplo, para mostrar a importância do compromisso das equipas com a sustentabilidade. As coisas têm que ser explicadas, e quando, às vezes, em vez de explicar, pomos as pessoas a trabalhar sobre as coisas, sobre os temas, e eles próprios, as equipas, os colaboradores, fazerem propostas sobre os diversos temas. Eu lembro-me que há 2 ou 3 anos criei um grupo de progresso para as pessoas se debruçarem sobre a quebra, o tema da quebra, e apresentaram soluções muito capazes. Só tinha lá 1 ou 2 diretores, de resto eram colaboradores de base, fábrica, logística, e nas apresentações obrigava a serem os colaboradores de base, os operadores, a fazer a apresentação, e não os diretores, para se sentirem ainda mais comprometidos. E, pasmem-se, foi num destes grupos de progresso se acentuou mais a necessidade de nós termos um ERP, ou de investirmos no ERP. As pessoas falavam muito de problemas de comunicação, funcionávamos por silos, cada departamento tinha os seus problemas e as suas soluções e não comunicavam entre si, eram como se fossem silos. De tanto ouvirmos os colaboradores dizer isto, ao nível do top management, nós decidimos, se calhar temos que investir no ERP. E assim aconteceu. E a sustentabilidade, continuando aqui rigorosamente nas pessoas e na importância que ela tem para a sobrevivência das empresas, é tão importante na definição dos objetivos, como é importante em colocar as pessoas na mesma linha dos objetivos. Atingir o resultado de vendas, atingir a margem, é tão importante quanto a realização das pessoas. No fundo, é uma visão integrada entre todos os interesses de todos os stakeholders mais relevantes. É esta a nossa visão de sustentabilidade. Mas, Rui, disse aí uma frase marcante, que eu até anotei, que é a sustentabilidade é estratégia. Eu não sei, Beatriz, desculpa, se vale a pena continuar a partilhar o ecrã. Se calhar não. Porque distrai um bocadinho, assim mais rápido. Depois vamos pegar para emitir o vídeo. Mas lá está, a sustentabilidade é estratégia, é uma frase emblemática, e o Rui já estava aqui também a elencar alguns projetos, a visão, a forma de integrar as pessoas, e na parte como, lá está, no seu papel de CEO, como é que vê a parte financeira a levar todos estes projetos e o envolvimento das pessoas? Vocês têm indicadores ligados à sustentabilidade? Como é que a parte financeira pode ser um motor para levar a sustentabilidade mais além? Olha, a maior definição da sustentabilidade que eu já ouvi foi exatamente da parte de um CEO de uma das maiores empresas têxteis do mundo, em que disse o seguinte: eu hoje vendo camisas, no futuro ou vendo camisas sustentáveis ou não vendo. Para mim está explicado, mas agora teríamos que explicar o que significa uma camisa sustentável. Isto é o que fazemos na Equanto, significa o propósito da empresa é vender produtos, para além de serem sustentáveis em si próprios, que eu ainda não disse aqui,
Nós 98% dos produtos que produzimos na Equant são biológicos, portanto, sustentabilidade está tudo lá, para além da certificação, a montante, que certifica produtores, fornecedores, etc. E temos este propósito, a montante, onde a sustentabilidade das pessoas também estão no centro das decisões e das ações. Quando falamos financeiramente, eu disse há bocadinho que se não houver sustentabilidade económica, não nos adianta preocupar-nos com as pessoas, não há meios. E começa tudo por aí. Começa por criar condições e a sustentabilidade, a preocupação com o ambiente, a sustentabilidade económica, numa PME, é uma questão de sobrevivência. Nós, em 2022, criamos condições que fizeram com que mais de 350 clientes não nos conseguissem vender. Ou seja, isto pode parecer um paradoxo, isto é injusto, todos nós temos de vender. O que é que eu estou para aqui a dizer? Não, nós sentimos que, como não tínhamos limites de encomenda mínima, nós estávamos a trabalhar na altura, enfim, em que as taxas logísticas dos transportadores atingiram os limites máximos, estávamos a trabalhar para pagar aos transportadores. Tivemos que tomar uma decisão, não é sustentável. Eu não estou a vender, eu estou a vender. Criamos condições na nossa plataforma online para, e conseguimos recuperar desses 350 pequenos clientes, quase 100, criamos condições para nos comprarem online, como se fosse um consumidor final, mas com a tabela de preço normal para um pequeno retalhista, mas do ponto de vista de sustentabilidade eliminamos do ponto de vista de eficiência, um conjunto de problemas administrativos, devoluções, as gestões logísticas, picking, etc, etc, etc. Eu consegui tornar a empresa muito mais eficiente, muito mais soft e alocar recursos para outras áreas que estava a necessitar, quando aquela estava a revelar uma entropia. Foi dar um passo atrás para depois dar 2 passos à frente. Quando decidimos investir no RP, parecia à altura um investimento, não havia necessidade. A empresa não faturava mais de 10 milhões, estávamos a iniciar a exportação. Nós sempre tivemos a visão, qual é a empresa que nós queremos ter daqui a 5 anos e como é que queremos estar daqui a 5 anos, portanto tem que criar condições para aquilo que eu quero ser daqui a 5 anos. Hoje eu não precisava, nós vivíamos, se quiséssemos, vivíamos bem. Só com o RP, no mesmo ano, nós eliminamos cerca de 5 mil euros em papel, porque ligamos a empresa toda digitalmente. Isto pode parecer um pormenor, 5 mil euros paga quase um operador na fábrica no ano, não é? Mais outro tanto e paga um operador na fábrica no ano. Quando nós decidimos eliminar o cartão, quando o cartão também encareceu, das paletes que vinham da fábrica para a logística, porque internamente eu não preciso ter paletes bonitas, eu vou manuseá-las depois. Poupamos quase outro tanto, poupamos cerca de 7 mil euros. As paletes não estavam bonitas, era com cartão do que vinha dos fornecedores. Esta poupança permitiu-nos encarar com outra naturalidade a compra do RP, uma certificação IFS que custa para cima de 100 mil euros, um RP que depois com os respectivos ajustamentos já vai a mais de 300 mil euros. Para uma PME, se não há estas poupanças a montante, se não há esta gestão, os carros todos. Nós tínhamos uma visão a 2025 de ter uma frota automóvel, 90% dos carros serem elétricos ou híbridos. Antecipamos essa decisão, os custos do combustível do ano passado, mas de repente nós tínhamos 3 carros novos à porta. Era preciso explicar às pessoas que aqueles 3 carros novos significam uma poupança para a empresa entre combustível, manutenções, isso teve que ser feito. Fizemos um memorando interno, chamamos as pessoas e explicamos. Representou uma poupança de 15 mil euros.
O nosso financeiro andou a fazer contas. Quanto é que o meu carro gasta em manutenções por ano? Sim, senhor, com carro elétrico não gasta. Não tem problemas desses. Nós há 5 anos fizemos um investimento em 240 painéis e temos no telhado 240 painéis. Aliás, no filme, quando passarmos o filme, vamos vê-los. Já lá tenho os painéis, já lá tenho a energia, já lá tenho a autonomia. É win-win. Fizemos as contas, há aqui uma poupança. Mas é preciso explicar às pessoas que eu perdi a minha autonomia. Eu não venho de Lisboa ao Algarve diretamente, como gosto de fazer, não vou de Lisboa ao Porto diretamente, tenho que planear as minhas viagens, tenho que parar, o país ainda não está preparado para... eu vim para o Algarve no sábado, estavam 4 carros à minha frente e, portanto, enfim, não podia arriscar e tive que ficar ali à espera. Portanto, ainda não é cómodo, não é confortável, mas é para a empresa. Claro. E do ponto de vista top management, nós tomamos estas decisões, que saudades que eu tenho do meu antigo carro, em que me levava a todo lado, não precisava preparar lá, não tinha autonomia para ir daqui a Bragança. Mas é assim, em prol da empresa, quem está a liderar e quem quer ter cá a empresa amanhã, eu costumo dizer aos meus acionistas que estou a gerir para os filhos deles, não para eles, e que já é uma empresa gerida em segunda geração, porque é preciso ter esta visão de a resiliência, esperar e investir, dar os tiros certos, mas claramente do ponto de vista financeiro é poupar em tudo. Claro. Tudo é possível, até na água. Pois, Rui, era isso. Quando se fala de ambiente também tem que se falar de água, até na água. Nós lavamos a fábrica com recursos próprios, ou seja, todos os pormenores ao fim do mês fazem a diferença. Mas era nesse sentido que até é a minha próxima pergunta, Rui. Vocês, e já falou aqui, já elencou aqui um conjunto de projetos, nomeadamente a alteração da frota para uma frota elétrica, a implementação de painéis para a produção de energia, o reaproveitamento de materiais para evitar o consumo de cartão. Também falou aqui na digitalização e o que poupou na impressão de papel. Portanto, aqui a gestão de dados que vocês fazem é um motor para mostrar que todas estas medidas e todos estes projetos que acarretam um investimento inicial têm um benefício a curto, médio prazo, correto? E esta gestão de dados para vocês e para qualquer gestor é de elevada importância, correto? Sim, é fundamental. Mas não nos podemos esquecer que estamos também sempre a falar de planeta. Os 240 painéis e mais as lâmpadas LED que nós colocamos em toda a empresa, a parte de fora, no exterior, em que nos dão uma autonomia de cerca de 40%, permitiram-nos, aos valores de hoje, não gastar. Nós não estamos a dizer que não sofremos também com o aumento de energia, também sofremos, mas provavelmente tínhamos sofrido muito mais, não gastar cerca de 6 mil euros ano. Portanto, aos valores de hoje, da eletricidade se paga hoje, 6 mil euros ano. Ora, 6 mil euros é corrente numa fábrica como a nossa ser o custo de um mês. O que quer dizer que nós conseguimos, em 12, só ter custo, poupar um mês, basicamente. E, além disto, uma redução de 90 toneladas de CO2, que é significativo. Tudo dados do Ponto Verde, com quem estamos absolutamente alinhados. E esta política verde tem-nos trazido também uma questão de consciência. É normal nós vermos os colaboradores a saírem e depois voltar atrás se não se lembram se deixaram qualquer coisa acesa ou se não deixaram. É uma questão de facto de cultura. E desde a valorização de resíduos, enfim, nós reduzimos o tamanho das embalagens, por exemplo, para poupar o consumo de plástico.
que em si já é reciclável, nós só usamos plástico reciclável. Disse-lhe há bocadinho a utilização de materiais de embalamento alternativos, não é uma coisa bonita de se ver quando os paletes vêm da fábrica, não vêm realmente bonitas, mas isto não é para ficar bonito, é para ser eficiente. Dou-lhe um exemplo de falar do planeta e numa empresa alimentar também é falar de saúde, não é falar dos cidadãos, é falar das pessoas. Nós reduzimos o açúcar e o sal em todos os nossos produtos. Hoje em dia andamos a adoçar os produtos com farinha de banana madura, etc. Andamos a encontrar soluções para os produtos não perderem o seu valor, não só nutritivo, mas também organolético, porque consideramos que isto também é importante. Implementamos soluções tecnológicas, além do ERP, criamos um departamento de planeamento. Eu estava a ouvir o Pedro a falar e estava-me a rever absolutamente nas suas palavras. Nós hoje conseguimos ter alguns diretores que são multifunções, têm vários departamentos ou várias responsabilidades na empresa, porque por trás criamos um departamento de planeamento que os faz executar. O nosso diretor de fábrica, o nosso diretor de produção é simultaneamente diretor da área de manutenção, porque nós lhe retiramos a necessidade de planeamento da produção, porque a montante criamos uma estrutura para esse efeito e que podemos falar mais à frente. Pois bem, Rui, mas eu vou aqui até saltar uma das nossas perguntas, porque o Rui tem estes números todos em dia, portanto está visto que não é só o ambiente social e social, está tudo integrado e no fim do dia já explicou aí várias formas em que está a poupar, está a otimizar, aumenta a eficiência e, portanto, suportado em dados, suportado em estratégia integrada, portanto, tudo está a funcionar em prol dessa vossa gestão com o fator de sustentabilidade completamente integrado e, portanto, apesar de serem uma PME, está visto que tem um pensamento de líderes, porque já estão adiantados face à concorrência, eventualmente, e também antecipando o futuro, o que falo por experiência pessoal, o que tenho visto é que muitas vezes os próprios clientes, quando nos pedem requisitos de sustentabilidade, é com muito curto prazo de implementação. Portanto, vocês já estão a antecipar, já estão a poupar, já estão a reduzir consumos de recursos, tudo contabilizado, e agora aqui, por curiosidade, já pensaram na questão do passaporte do produto, como é que se vão posicionar nessa matéria, será uma vantagem competitiva, porque há muitas oportunidades na sustentabilidade. Quem é líder de pensamento e começou já a atuar, vão-se abrir portas que ainda ninguém viu. Como é que se vão posicionar para esses desafios? É muito interessante. Eu diria que, mais uma vez, nós não gostamos de rótulos e não... Quem me dera dizer-vos que ainda não tenho um ERP, que não tenho, do ponto de vista de digitalização, a empresa tão modernizada como tenho e faturar 100 milhões. Portanto, gostaria de sermos aqui absolutamente francos. Sei que desta forma vou lá chegar mais facilmente do que se não tivesse criado estas condições. Mas, para sermos absolutamente francos, para não ter aqui rótulos, estamos à frente das PMEs, não estamos à frente de coisa nenhuma. Temos uma equipa fantástica, acionistas resilientes e passa a redundância também com alguma paciência, que dão crédito à gestão absolutamente para fazer as coisas e que, de facto, a ocasião também tem criado a oportunidade. Nós investimos 4 milhões de euros no ano antes da pandemia, portanto, investimos 4 milhões de euros numa fábrica, numa unidade nova, a pensar em exportação e o mundo fechou-se. Portanto, também tivemos aqui alguns, e em vez de chorarmos internamente, fizemos uma certificação que mais ninguém tem e investimos num ERP que nos modernizou a empresa
e que me ajudou a mim operacionalmente a profissionalizar a empresa do ponto de vista de processo, em que dei passos com o ERP que sozinho precisava para 5 anos. E, portanto, claramente foi um grande aliado nestas coisas. Portanto, independentemente dos rótulos, somos muito gratos àquilo que temos, àquilo que fazemos, ao que somos, mas não somos melhores que ninguém. No entanto, facto, até aqui, nesta questão do passaporte de produto, estamos absolutamente alinhados. Aliás, fazer aqui uma pequena confidência, acho que foi por isso que o Pedro me escolheu. Ou seja, a marca Origens Bio está alicerçada na produção de produtos sem pesticidas. A marca Origem Bio é 100% biológica, pelo que garante logo a sustentabilidade ambiental. Pois promove e incentiva a transição para sistemas alimentares sustentáveis, saudáveis, inclusivas, que valorizam a biodiversidade dos solos e contribuem para desenvolver ou devolver ao planeta aquilo que o homem lhe tira. Como disse, 98% dos produtos que nós produzimos na nossa fábrica são biológicos. Bom, a agricultura biológica é o instrumento central no novo sistema alimentar definido pelo Pacto Ecológico Europeu, apresentado, aliás, pela Comissão Europeia, que visa a promoção da transição para sistemas alimentares sustentáveis, saudáveis, inclusivos, que sabe que já disse. Para além desta decisão filosófica e genética da Equant, portanto, nós não somos biológicos, é um nicho, em Portugal é um nicho, os produtos biológicos, em regra, até porque há pouca, se me fizessem uma pergunta sobre economia circular, eu tinha esta para responder, há pouca produção, já é mais, mas há pouca produção de matéria-prima biológica em Portugal, do ponto de vista da agricultura, portanto é muito caro ir buscar lá fora. O tema dos transportes, dos contentores, dos barcos, os delays, os lead times, etc., mas gera uma questão filosófica, genética da família fundadora da Equant. Para além disso, portanto, nós já somos bio, já somos ecológicos. Ao sermos ecológicos, ao vender produtos, estamos a potenciar a agricultura biológica. Para além disto, se nos posicionarmos do ponto de vista de um passaporte de produto, nós somos a única agroindústria de produtos biológicos em Portugal com a IFS 7. A IFS 7 é uma certificação em qualidade internacional, com standards internacionais, em que na última auditoria não anunciada, já na outra tinha sido, mas esta tem a vantagem de ser não anunciada, portanto, não estávamos preparados para aquela auditoria, ou seja, temos de estar sempre preparados, tivemos um resultado de excelência. E esta, que já é a IFS Food 7, que já é o último patamar. O protocolo desta certificação é que é interessante, porque vai exatamente de encontro a tudo o que disse. Porque obriga-nos a ter classificação e avaliação de fornecedores e produtores, que têm também que ser certificados e auditados. E, portanto, eu compro o açúcar biológico normalmente 20, 30 cêntimos mais caro do que anda no mercado, que os meus produtores são certificados e têm um custo com isso, e os outros não são. E quando digo certificado, não é certificado em bio, também tem que ser certificado em bio, mas certificado ou IFS ou noutra certificação com standard que a IFS permita. Ora, nós tivemos 1 ano e meio em processo até à primeira certificação. E, portanto, como imagina, nem todas as empresas, PMEs ou não, nem que sejam grandes, eu passei por uma ISO numa multinacional e estivemos 1 ano e meio para nos certificarmos e, portanto, imaginará também na construção do processo por trás o que isto implica. Além desta classificação e avaliação de fornecedores e desta exigência com os nossos produtores, há uma cultura de segurança alimentar. Essa auditoria exige pergaminhos do ponto de vista da segurança no trabalho e tem uma parte apenas para a auditoria social, portanto, nós aqui não estamos habituados, mas vieram-me perguntar e foram checar se eu tinha trabalho infantil,
Bom, isto é uma auditoria, é uma certificação internacional, ou seja, os problemas para nós não existem, que são óbvios, noutros países serão um tema, portanto é normal, e aquilo são standards, são inquéritos standards, são o check que os auditores têm que fazer, são iguais em todo o mundo e, portanto, é normal, mas nós ficamos chocados, o trabalho infantil, nós ficamos chocados. Mas é assim, a rastreabilidade dos produtos. E repare, um ponto onde a digitalização nos ajudou imenso, e o craque que eu lá tenho, um cientista de dados, bem-aja, conseguimos fazer o rastreio de um produto em meia hora, quando a própria auditoria dá 2 horas e meia. Ou seja, isto permitiu a que o auditor tivesse 2 horas de tempo livre para fazer outras coisas, para ir ver outras coisas. Nós não o ocupamos durante, quer dizer, podia não ser 2 horas e meia, 2 horas. De tal forma, ao termos a empresa toda ligada, foi tão fácil chegar lá, que o próprio auditor disse, já está ótimo, é isto, vamos lá avançar para outra. Portanto, mais uma das vantagens da digitalização. Depois, há aqui uma coisa muito interessante, que é os indicadores da empresa, dos objetivos, dos KPIs, como é que o top management olha para isto tudo. Isto é avaliado nesta certificação, para dizer o quê? As questões de qualidade, as preocupações de segurança alimentar, etc., não é só para as equipas. Não, nós, do ponto de vista desta certificação, somos avaliados também como tal, e para ter uma ideia, nós tivemos que fechar a fábrica durante 3 semanas e fazer obras, que a fábrica já era nova, só porque não obedecíamos ao fluxo que esta certificação entende que deve acontecer, e, portanto, mais custos, além da certificação, mais custos só porque não pode haver, de facto, qualquer tipo de contaminação, e quando se entra já não se volta atrás, ou seja, do ponto de vista de infraestruturas, também exige. Portanto, eu diria que, se calhar, em resumo, com o controle de qualidade, a prevenção, manutenção, as outras certificações que nós também temos, a EcoCert, certificada em bio, enfim, acreditamos que... Estão preparadíssimos para o futuro que vem, já estão. Exato. Eu diria que, com os nossos valores, as nossas exigências e esta obsessão estratégica pela qualidade dos produtos, que nós estamos prontos a carimbar o passaporte. Venha exatamente, muito bem, exatamente. E, se calhar agora daria só, Rui, nós teríamos muito para conversar agora, teríamos ainda muito para, mas o tempo voa, como a Cláudia diz, o tempo voa nestas coisas, né? Quando os temas são super interessantes e os oradores cativantes, isto voa. Eu daria só aqui, se calhar, espaço para, eu sei que o Pedro tem a mão levantada, mas eu queria também ver se a nossa audiência tem questões, alguma questão, quer para o Rui, quer para o Pedro, algum comentário, alguma dúvida que queiram colocar? Acho que foram claros. Pronto, acho que sim, assim, então Pedro faça a questão, a intervenção, exatamente. Para depois vermos o filme da Equante também. Exato. Eu queria só fazer um comentário. Entretanto, o Rui Assis tocou no ponto que eu ia tocar, mas para também fazer ligação àquilo que eu ia dizer. O Rui Assis, até houve ali uma parte em que ele estava a pecar um bocadinho pelo excesso de humildade, porque de facto, só o facto de ser uma PME que recorre a machine learning para apoiar a tomada de decisão, isso já a classifica, na minha opinião, como uma boa referência. Portanto, discordo quando o Rui estava a querer dizer que não somos acima da média. Não somos. A Equante é uma referência por vários aspectos, e uma delas, e estávamos a falar do passaporte produto, é precisamente o nível de digitalização que tem, nomeadamente a forma como corre a data science. Eu queria só deixar que a mensagem da importância que isto tem para as PMEs. A 4ª revolução industrial, a sustentabilidade,
é vital. As PMEs não são obrigadas, neste momento é verdade, pela União Europeia, a cumprir com os normativos de reporting, mas pensem nas grandes multinacionais que não tiveram à espera de obrigações para dar um passo. As PMEs que não avançarem de uma forma estratégica com a sustentabilidade, ou vão perder clientes porque vão, por exemplo, pertencer a uma grande cadeia de supply chain de grandes empresas, as quais vão exigir isso das PMEs que fornecem materiais a essas grandes empresas, ou vão um dia destes ao banco e os bancos já também são obrigados a colocar questionários aos gestores das PMEs que eles recorrem para pedir capital. Portanto, as PMEs que não avançarem já proativamente, como as grandes empresas fizeram nos tempos da pandemia, vão ter problemas. E aí aconselho a pensar de forma estratégica. É verdade o que o Rui disse, a estratégia é a sustentabilidade, mas também não gostava de frisar, e no fundo é o que a Equans está a fazer, frisar que, e no meu caso, eu quando eu falo em estratégia de sustentabilidade, apesar da estratégia ser a sustentabilidade, é no sentido de pôr no mesmo prato, não dissociar o finance do ESG e da digitalização. As PMEs têm que perceber esta equação, os CFOs, os diretores financeiros das PMEs, têm de ser eles a assumir essas preocupações, porque caso contrário vão ter problemas de rentabilidade. É só pôr estas três peças juntas, digitalização, ESG e finance, que os diretores financeiros das PMEs vão conseguir que a opção da sustentabilidade seja a opção mais rentável. Como eu costumo dizer, sustentabilidade tem que ser rentável, senão não tem sucesso na sua implementação. E é isso que um diretor financeiro tem que fazer. Por estas três vertentes juntas, para garantir que a sustentabilidade é rentável. Não é rentável, é a mais rentável das opções. E não Obrigada. podemos acabar melhor, Pedro. Obrigada. Exato, obrigada. Obrigada ao Pedro e ao Rui, obrigadíssima. Um gosto. Foi muito interessante, de facto. Há aqui um caminho e esta perspectiva do finance e do CFO e do CEO é mesmo importante para ser disruptivo e percebermos como é que já se pensa e estamos a falar de uma PME, mas de sucesso e de excelência, claro. Beatriz, como é que está o nosso vídeo? Conseguimos? Está prontinho, sim, sim. Bom, vamos a isso. Então vamos lá ver. Conseguem ver Sim. e ouvir? Ouvir, não. E agora? Já estavam a conseguir ouvir? Não. Não. Esperem-me só um momento, por favor. A Beatriz tem que partilhar o vídeo e o áudio. Só sem o som e o Rui faz aqui uma locução. Muito bem, pode ser uma imagem geral da empresa, aqui o nosso show cooking, as nossas nutricionistas. Design, nós fazemos tudo dentro de portas, design de produto, criatividade. Nossa loja online. Está em ambiente de fábrica, esta é a nossa granola. Uma fábrica com 1.200 metros quadrados, sistemas automatizados, 9 milhões de unidades por ano. Isto é uma máquina automática. A nossa direção de qualidade, análises sucessivas, a nossa equipa de vendas reunida. Lá atrás os nossos produtos. Estas carrinhas já só existem metades e são híbridas, mas não pode ser de outra forma. Opção de distribuição, armazém. E uma visão geral da equipa, da empresa. Vejam lá em cima os painéis. Ops, já passou. Eu sou rápida, É mas isto. outra vez. Muito bem, parabéns, excelente.
Sim, Obrigado. excelente A Ruda dos Grande Vinhos. exemplo, grande partilha. O campo como cenário, em Arruda dos Vinhos. Claro. Obrigado. Portanto, aqui é o reconstruir o ambiente, não é? Não só poupar, mas também reconstruir. Parabéns, Fico à espera da obrigada. vossa visita quando quiserem. Muito É um obrigada. gosto. Obrigada pelo convite e estamos muito gratas pela vossa partilha, por este excelente momento de aprendizagem. Aprendemos todos uns com os outros. Este exemplo foi fantástico. Obrigada, Pedro Silva. Obrigada, Rui Assis. Foi um gosto. Isabel Silva, sempre a companhia e a coordenação nestes momentos. E, claro, a Beatriz Castelo, que nos suporta aqui, e a APP, que nos permite fazer esta ação e este webinar. Portanto, obrigada a todos e até breve. Obrigada, até ao Obrigado. próximo Deus. webinar. Até à próxima. Obrigada, Deus. muito obrigada. Deus.